Olá, pessoal. Hoje vamos ter uma aula sobre halachot de kashrut. Seria permitido kasherizar um utensílio de carne para leite e vice-versa? Outra pergunta. Como são kasherizados os utensílios de diferentes componentes? Então vamos lá. Resposta. A fonte da kasherização de utensílios. Depois que o povo de Israel voltou de uma guerra contra o povo de Midian, com um grande despojo, Deus ordenou que todos os recipientes e talheres das refeições que foram pegos no desposo, que fossem cacherizados dos alimentos proibidos que foram absorvidos nos mesmos. Essa proibição consta na Torá, essa orientação consta na Torá, livro de Bamidbar, capítulo 31, Pasukim, versículos de 21 a 23. E Elazar o Cohen disse aos homens do exército que vinham da guerra: Este é o estatuto da lei que Deus ordenou a Moshe. Ouro, prata, cobre, estanho, chumbo, toda coisa que suporta fogo, fareis passar pelo fogo e será purificada. E toda coisa que não seja por meio de fogo, passareis pelas águas. Desde o Psukim percebemos que aprendemos que um recipiente que absorveu um alimento proibido, a fim de alcançar a castigação completa de tal utensílio, do mesmo modo que o utensílio foi proibido e foi absorvido nele o alimento proibido, desse mesmo modo, tal utensílio deve ser expelido, deve ser cacherizado. Portanto, um utensílio, perdão, que foi usado com fogo, por exemplo, espeto de churrasco, deve ser cacherizado diretamente com fogo. Ao ser cacherizado de outro modo, a cacherização não serve. Porém, utensílios que são usados com líquidos, por exemplo, panela, que é usada com sopa, ou frigideira, que é usada, fritando óleo fundo, deve ser cacherizado com água, o que significa ferver uma água num caldeirão enorme e colocar tal panela e utensílio dentro desse caldeirão. Se não entra por uma vez, faz por 2 vezes. Ou mesmo se aplica garfo, faca, talheres, etc. Agora, cacherizar de carne para leite e vice-versa. Utensílios que são usados para carne ou de leite e a pessoa tem intenção de cacherizá-los para o outro modo, existem dois costumes. O costume sefaradita diz que é permitido, a princípio, cacherizar de carne para leite e de leite para carne, com a condição de que os utensílios não foram usados nas últimas 24 horas. Ashkenazim. O costume é de não fazer essa transição de carne para leite e de leite para carne, pelo motivo de que a pessoa pode se satisfazer com a pequena quantidade de utensílios que serão cacherizados de um para o outro, a tal ponto que pode se confundir e usar os de leite em carne e os de carne em leite. Em certos casos, também segundo o costume ashkenazi, é permitido cacherizar de leite para carne, de carne para leite, segundo as seguintes restrições. Quando a pessoa cacheriza utensílios de hametz para Pesach, a pessoa pode aproveitar para que o utensílio passe de carne para leite ou de leite para carne, pois nesse caso a pessoa não tem intenção de cacherizá-los especificamente de leite para carne e vice-versa, e sim, ela tem intenção de quê? Ela tem intenção de quê? De cacherizar para Pesach. 2. Em caso que a pessoa, depois de cacherizar para leite, use um utensílio uso parve, ou seja, não de leite, não de carne. Por exemplo, a pessoa tem uma panela que ela ferve leite e ela quer ferver sopa de carne, de frango. Ela pode cacherizar a panela, usar tal panela para um uso neutro, como, por exemplo, ferver água, e depois usar para a carne. Por quê? Porque naquele momento ele não está cacherizando diretamente de leite para carne, de carne para leite. Terceiro, quando o utensílio ficou taref, por exemplo, um utensílio de carne
que foi cozido nele um frango que não é kasher. É permitido aproveitar a cacherização do utensílio para que fique kasher e colocar de leite para carne, de carne para leite. Por quê? Porque desse modo, como em relação ao hametz, a pessoa não está diretamente com intenção de cacherizá-lo de leite para carne, e sim está cacherizando de algo taref para algo normal, comum. 4. Caso a pessoa haja recebido o tecido de presente ou comprado um tecido usado, pode transformá-lo de carne para leite e de leite para carne. Agora, cacherização de outro ponto da cacherização de carne para leite e leite para carne. Utensílio que sua cacherização é somente através de fogo, sem água. Nesse caso, é permitido cacherizá-lo de leite para carne e de carne para leite. O que foi dito antes é quando a cacherização não é feita com água. Tipos diferentes de utensílios. Vidro. No livro Avot de Rabi Natan consta que utensílios de vidro não absorvem e nem expelem. Portanto, não é necessário cacherizá-los de carne para leite, nem de leite para carne, e vice-versa. Qualquer tipo de utensílio de vidro, a princípio, não necessita ser cacherizado. Portanto, caso a pessoa haja bebido leite quente em um copo de vidro e queira beber sopa quente de carne, deve lavar bem o copo e usufruir da sopa de carne no copo de vidro. O mesmo se aplica caso haja usado o copo de vidro em um alimento inadequado, como, por exemplo, frango não kasher. Ele pode lavar e depois usar para qualquer coisa kasher, quente, porque o vidro não absorve. Assim fixou na Halachá Rabi Yosef Karo no Shulchan Aruch, 451, Halachá 26. E assim também é o costume sefaradita. E mesmo segundo o costume ashkenazi, que é proibido cacherizar vidro, é somente em Pessah, pois a proibição de Pessah é muito mais rigorosa do que as proibições comuns. Porém, em relação a outras proibições, não há restrição em cacherizar de leite para carne e de carne para leite. O mesmo se aplica a utensílios de vidro Pyrex e de Duralex. Cerâmica e porcelana. A princípio, cerâmica e porcelana não há possibilidade de cacherizar. Caso a pessoa esteja com alto prejuízo pela falta de cacherização, ela deve deixar os utensílios sem uso durante 24 horas e depois cacherizá-los 3 vezes, ou com água ou com fogo, depende do modo que foi usado. Madeira. Utensílios de madeira que não têm ranhuras e rachaduras podem ser cacherizados com água quente. Alimentos frios. Panela, utensílio que foi usado com alimento frio, simplesmente deve lavar o alimento, lavar a panela ou o utensílio, os talheres e usar de modo comum. Agradeço a vocês, muito obrigado. Se inscrevam nos nossos canais do YouTube e no Instagram, ativem os sininhos para receberem a sinalização e a notificação das aulas novas. Muito obrigado a todos.